Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou dar sequência, início do nosso segundo vídeo que estou fazendo em relação ao meu estágio supervisionado. Eu curso licenciatura em psicopedagogia. Esse é meu estágio de extensão, que a Unité está dando oportunidade para a gente fazer nosso estágio online, levando informação para a comunidade. Essa é a intenção desse vídeo. Hoje, meu segundo vídeo, o primeiro vídeo foi um vídeo explicativo sobre o que eu ia estar trazendo para vocês. E hoje o nosso segundo vídeo começa explicando o que é psicopedagogia, tá? Vou abrir uns slides para ajudar a gente aqui a entender melhor o que é a psicopedagogia. Bom, então aqui em primeiro lugar, né, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional, e nesse vídeo eu vou trazer uma explicação para vocês sobre o que é a psicopedagogia. Aí meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu RU é 27218, curso licenciatura em psicopedagogia, estágio supervisionado de extensão, psicopedagogia em diferentes contextos. É o meu estágio que eu estou realizando através desses vídeos. O que é psicopedagogia? Muita gente tem dúvida, né? Não conhece a psicopedagogia. E meu intuito nesse curso de extensão é esclarecer e tirar dúvidas sobre o que é a psicopedagogia. Às vezes, as pessoas me perguntam, psicopedagogo é um médico? Psicopedagogo, ele é professor? Para que existe a psicopedagogia? Para dar aula de reforço? E nesse caminho, né, recebendo essas perguntas, foi quando eu tive a ideia de trazer no meu estágio de extensão, nesse curso, o que é a psicopedagogia. E tirar algumas dúvidas, né, deixar mais claro para as pessoas entenderem, porque eu acho que vai fazer muita diferença as pessoas conhecerem, né, a psicopedagogia. Num primeiro momento, quando procuramos o que é psicopedagogia, a gente pode procurar essa informação, por exemplo, num dicionário. Eu trouxe essa informação encontrada no dicionário para vocês, que diz assim: psicopedagogia, substantivo feminino, ciência aplicada que consiste em aliar a psicologia à pedagogia, psicologia da educação. Então, essa informação que a gente encontra no dicionário, por exemplo, quando a gente procura saber o que é psicopedagogia, né? Em um outro momento, eu vou trazer então para vocês essa informação, né? Da psicologia, da pedagogia e que se transformou em psicopedagogia. Então, um resumo, a psicopedagogia é um campo de atuação em saúde e educação, que lida com o quê? Com o processo de aprendizagem, certo? O que é psicopedagogia, onde ela se aplica, entender como o conhecimento é construído, descobrir os processos de aprendizagem humana e permitir uma educação mais eficiente. Todas essas são questões relacionadas a esse vasto campo da psicopedagogia. Mas há muito mais a saber sobre essa importância e também sobre as possibilidades de atuação de um profissional formado em psicopedagogia. A psicopedagogia, como o próprio nome já sugere, vem da união dos saberes de duas áreas, a psicologia e a pedagogia. Mas, na verdade, é que se trata de um campo ainda mais multidisciplinar, né? Que aborda conhecimentos também da antropologia e até mesmo da neurologia. O objetivo, né, do trabalho da psicopedagogia é um só:
que é entender todo o processo que leva o ser humano a assimilar e construir o conhecimento. Afinal, né, desde que nascemos e até morrermos, né, a gente aprende, né, é um eterno aprendizado. Desculpa. Leva o ser humano a assimilar, construir conhecimento. A gente está na vida em constante aprendizagem, né? Tem até um ditado que diz assim, a gente aprende até morrendo, né? E, então, é importantíssimo a psicopedagogia, porque ela estuda, né, todo esse processo de aprendizagem do ser humano. Ela é conhecedora, né, desse caminho de aprendizagem do ser humano. E, rapidamente respondendo a questão, posso dizer que a psicopedagogia é uma área do conhecimento que surgiu a partir da necessidade de compreender a construção do saber, né, pedagógico e educacional do indivíduo, destacando a especificidade desta construção em torno do que é considerado pela sociedade como um saber inato dentro de um sistema educacional convencional. Isso quer dizer o quê? Que a psicopedagogia tem por desafio, como objeto de estudo, a aprendizagem e a relação do sujeito, né, da pessoa, nesse processo, fazendo o uso necessário e indispensável da contribuição de outras áreas do conhecimento, né? Como a psicologia, como eu já disse, mas a sociologia também, a antropologia também, a linguística, né? A epistemologia, a fonoaudiologia e a psicanálise. A medicina, entre outros que se fazem importantes para questionar e decifrar como se dá, né, o processo de aprendizagem em cada indivíduo. Para se compreender de fato, né, o que vem ser a ação psicopedagógica, faz-se necessário destacar alguns apontamentos de extrema importância para melhor discussão e compreensão dessa questão, né, do que é psicopedagogia. Pensar e abrir espaço para uma discussão sobre complexidade que envolve a aprendizagem, que envolve a educação, assim como abarcar questões relacionadas ao estilo de aprendizagem de cada um. Cada um aprende de um jeito, né? E a psicopedagogia está aí para entender isso, né? E destacando o significado que constrói a partir de uma prática que tenta desmitificar o ser humano a partir de um discurso científico único. São apontamentos iniciais que nos remete a uma análise da nossa própria prática pedagógica, né? O que quer dizer? Se cada ser humano, né, cada indivíduo, cada pessoa aprende de um jeito diferente, né? Então, na prática pedagógica, será que ela está correta? Né? E esse também é um papel do psicopedagogo, da psicopedagogia. Está estudando e vendo que cada ser humano aprende de um jeito diferente, né? E que ele tem que estar ali para auxiliar essa prática pedagógica também, né? Que o pensar de como aprendemos, como nós ensinamos, como fazer isso funcionar de maneira recíproca, né? O que aprendemos com cada processo de aprendizagem e como articular a família, a escola, a sociedade. De repente, a gente precisa de um psicopedagogo para auxiliar a escola junto com a família, junto com a sociedade, né? Para que realmente possa acontecer a aprendizagem. Esses apontamentos devem nos levar a investigar os novos sentidos que se desenham em torno do compromisso de praticar a educação e não e tão somente em torno de um discurso meramente clínico, né?
pois é a partir das reflexões que recorremos ao sentido da prática psicopedagógicas e de que maneira podemos perceber seus efeitos no processo educacional. A psicopedagogia é entendida como disciplina que estuda e trabalha com as aprendizagens humanas. Oferece um campo amplo de intervenções por validar o processo humano de aprendizagem como algo complexo, né? Envolvendo múltiplos fatores e desafios que nos levam a questionar condutas precisas e formais, nos convidando a construir um espaço de possibilidades de aprendizado, né? Não um aprendizado único, né? Mas várias possibilidades, né, de aprendizado. Cabe ao psicopedagogo, né, decifrar como acontece o processo de construção do conhecimento, investigar cuidadosamente, identificar os pontos que podem estar perturbando a aprendizagem, buscar a melhor maneira de atuar nesse processo particular, né, e próprio de cada, propiciar estratégias, instrumentos, né, que possibilitem não apenas o facilitar o aprendizado, mas principalmente sentir convidado a fazer parte, né, constante de toda a circunstância de se fazer aprendiz. São instrumentos de um saber psicopedagógico que nos remete à estrutura particular necessária para o funcionamento do aprendizado, né? Então, toda essa articulação que faz o ser humano querer aprender, né? Ter vontade, se sentir capaz, um psicopedagogo pode estar auxiliando para que isso aconteça. Isso significa que a intervenção psicopedagógica se faz necessária quando há uma emergência, em apostar na possibilidade de resgatar o desejo de saber, né? O desejo de saber é importantíssimo, que existe no sujeito, ele existe em todos nós, e que por diversas razões não necessariamente está presente no momento. Ou seja, a meta do psicopedagogo é ajudar aquele que, por diferentes razões, não consegue aprender formal ou informalmente, para que consiga não apenas interessar-se por aprender, mas adquirir ou desenvolver habilidades necessárias para tanto. De repente, esse ser humano pode estar passando por uma situação, né? Uma situação difícil e não está conseguindo produzir, né? Não está conseguindo ter essa vontade, esse querer aprender, esse desejo, né? Do saber, né? De saber, de aprender. E o psicopedagogo vai estar ali, ele vai descobrir ali qual o motivo, né? Que está deixando essa pessoa, se de repente criou um bloqueio, alguma coisa causou esse bloqueio, e ali o papel, durante a intervenção, né, do psicopedagogo, ele vai investigar isso e vai conseguir essa informação e trabalhar isso junto com essa pessoa, indicar ele para um especialista, né, já com meio caminho andado, vamos dizer assim, no dito popular, para que ele possa passar por cima disso, né, enfrentar esse problema, acabar com esse bloqueio e despertar nele de novo esse desejo de saber, né? O aprender é tão bom, né? Tão importante, tão fundamental na vida do ser humano, tão gratificante, né? Causa alegria, né? Então, muito importante o papel do psicopedagogo, da psicopedagogia na vida do ser humano. Isso também diz respeito a todos os envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem. O psicopedagogo
ele tem por desafio o compromisso de entender e atender a flexibilidade do aprender, as condições estruturais e materiais da escola como um todo, a reflexão dos nossos erros, a participação e a compreensão da família diante das diversas formas de se aprender. Enfim, tudo isso torna o psicopedagogo um profissional capacitado em buscar no âmbito da escola e da sociedade ações e possibilidades que realmente signifiquem o ensino em sua qualidade de expressões e de compreensão deste processo tão complexo, mas que deve ser acessível a todos. Todos têm o direito de aprender, certo? Então, assim, o psicopedagogo ele não está ali para tratar de um indivíduo somente. Ele também pode estar ali para auxiliar a família desse indivíduo, a comunidade escolar, a comunidade toda do bairro dele, da cidade dele, né? Então, o psicopedagogo, em algumas situações, a gente vai falar um pouquinho mais para frente do psicopedagogo clínico e do psicopedagogo institucional, e aí vocês vão entender bem o que vai ser esse psicopedagogo trabalhar com a família, com a escola, com a sociedade um todo. Mas até aqui já deu para a gente entender que o psicopedagogo ele pode estar auxiliando não só um indivíduo, mas ele pode estar auxiliando uma família inteira, uma comunidade inteira no trabalho da psicopedagogia. A psicopedagogia ela é uma combinação dos dois ramos principais de estudo, como eu já disse, a pedagogia e a psicologia. Alguns dos autores, né, mais influentes no campo da psicopedagogia, que influenciaram muito a psicopedagogia, são Jean Piaget, o Brunner, Vygotsky, de repente Jean Piaget, que eu acho que é mais conhecido, você já pode ter ouvido falar, né? São grandes estudiosos. O estudo da psicopedagogia fornece as ferramentas para participar das diferentes fases em todas as áreas do processo de ensino e aprendizagem. Então, lá desde que a criança nasce, o psicopedagogo estuda isso, em todas as fases que o ser humano vai se desenvolvendo diante da aprendizagem, ele estuda, que ele precisa ter uma noção disso tudo para poder entender, né, o processo de aprendizagem de cada um. Eles podem atuar diretamente nas pessoas que participam desse processo de ensino e aprendizagem ou indiretamente, projetando material de suporte necessário para facilitar esse processo. Às vezes o psicopedagogo não tem, né, um contato direto com esse indivíduo, mas ele pode estar trabalhando o material para essa criança, para esse jovem, esse adulto trabalhar, que facilite a aprendizagem dele, né? Então, às vezes, ele age indiretamente também com o indivíduo. O principal objetivo dessa área é elaborar e desenvolver atividades e programas de aconselhamento para ajudar a comunidade educacional a melhorar e renovar os processos educacionais e criar as condições adequadas para realizá-los. Ele vai estar auxiliando até no ambiente, né? Na sala, no ambiente onde acontece a aprendizagem, o psicopedagogo pode estar auxiliando ao indivíduo, a comunidade, os professores, a escola, né? Então, a psicologia, ela cuida do quê? Do eu na aprendizagem, facilitando os processos de educação. Para isso, visa compreender a complexidade dos fatores envolvidos nesse processo,
pesquisando e resolvendo os problemas de aprendizagem através de uma intervenção dinâmica. Mais do que apenas olhar para as dificuldades de aprendizagem, é necessário considerar o tema de aprendizagem em seu próprio estilo, ou seja, relacionado ao conhecimento e à capacidade do saber, alojado em um contexto cultural onde opera a singularidade. Desculpa. É um trabalho terapêutico, focado na aprendizagem, utilizando todos os tipos de recursos que facilitam a recuperação da capacidade de aprender de forma independente e prazerosa, né? O aprender tem que ser prazeroso, né? Tem que ser muito prazeroso. Vamos falar um pouquinho da importância da psicopedagogia. Crianças, jovens e adultos podem enfrentar obstáculos durante o aprendizado ao longo da vida escolar, provocados por vários motivos. É como essas dificuldades que o profissional habilitado em psicopedagogia trabalha, né? Diante de um problema, ele utiliza seus conhecimentos e técnicas para melhorar a capacidade do aluno de compreender os ensinamentos transmitidos pelos professores e o ajuda a conhecer as próprias deficiências, olha que interessante, que o impedem de acompanhar os colegas. Às vezes, o trabalho do psicopedagogo é tão bom que a própria criança começa a identificar quais são as dificuldades dela. Isso vai ajudar muito ela identificar, ela ver, ter esse olhar, né? Se eu fizer deste jeito, vai ser melhor para mim. Ela vai eliminar essas dificuldades a longo prazo, né? Além de atuar na identificação desses problemas, o psicopedagogo busca soluções para situações como evasão escolar e distúrbios comportamentais dos estudantes. Então, o psicopedagogo, esse campo é tão vasto que o psicopedagogo ele pode auxiliar a escola a ter menos evasão, né? Menos alunos vão estar deixando de ir para a escola. Eles vão ter prazer em estar na escola, certo? Porque eles vão ser capazes de realizar, eles vão sentir vontade de aprender, né? E os distúrbios comportamentais dos estudantes. Pode estar trazendo dinâmicas que traga mais união, respeito, inclusão dentro da escola, né? Então, vai melhorar muito a convivência escolar, né? Essa comunidade escolar, ela vai se sentir importante, cada uma vai se sentir um pedacinho daquele lugar, né? Porque é horrível a gente não se sentir um pedaço daquele lugar onde a gente vive, né? Imagina a gente não se sentir bem dentro da nossa própria casa. E para ir para a escola todos os dias, essas crianças, esses jovens, esses adultos, né? Precisam se sentir um pedacinho dali, precisam sentir uma extensão de lá, né? Extensão da casa deles. É muito importante. E o psicopedagogo pode trabalhar isso também, né? A psicopedagogia tem essa capacidade, certo? Entre as pessoas que atuam no ramo da educação, ter conhecimento sobre psicopedagogia é fundamental. Esse conhecimento auxilia o professor a compreender melhor seus alunos e contribuir para um processo de educação mais inclusivo e eficaz. Aí a gente fala do professor, né? Ter conhecimento da psicopedagogia. O conhecimento psicopedagógico é importante? É importante, né? Não que todos os professores têm que fazer uma pós-graduação em psicopedagogia, mas saber do que se trata, né? Como a gente está, como eu estou fazendo agora, trazendo essa informação para a comunidade nesse curso de extensão, para que a gente conheça o que é a psicopedagogia, para entender a importância dela e o que ela pode mudar, né? No ambiente escolar, na instituição, no ambiente clínico, na vida do ser humano, na vida das crianças, dos jovens e dos adultos, né? Então é importantíssimo. Com técnicas de psicologia e de pedagogia,
influência de outras áreas, como já citei algumas, como a psicanálise também, a linguística, semiótica, neuropsicologia, psicofisiologia, filosofia humanista existencial e medicina. O profissional psicopedagogo tem em mão as ferramentas para alterar não só os indivíduos, mas os sistemas de educação de forma benéfica, certo? Então, aí você me pergunta, mas Ayla, psicopedagogia é uma área nova, né? Porque eu nunca ouvi falar, eu desconheço. Então, eu vou falar um pouquinho da história da psicopedagogia. A psicopedagogia teve origem na Europa, né? Surgiu como uma forma de trazer respostas às dificuldades de aprendizagem e suas conexões com as disparidades sociais, né? Com os problemas sociais. Os primeiros centros psicopedagógicos, eles foram criados em 1946, faz tempo, por Juliette Ferraz e George Malcolm. Nesses locais eram recebidas crianças que apresentavam comportamentos considerados inadequados, fosse na escola, fosse em casa, além daquelas que demonstravam alguma dificuldade para aprender. Então essas crianças, elas iam para o centro, né? Um centro de que eram centros considerados para comportamentos inadequados. A ideia proposta era conhecer não só a criança, mas também o meio, né, no qual ela estava inserida, como forma de determinar ações reeducadoras. Além de conhecer a criança, tinha que saber o meio que ela vivia. Porque se ela vivia num meio onde tinha violência, ela tinha tudo para se tornar uma criança violenta. Então isso tinha que ser trabalhado, né? A corrente europeia, posteriormente, exerceu influência direta no desenvolvimento da psicopedagogia na Argentina, sendo mais tarde Buenos Aires a primeira cidade a oferecer um curso de formação na área, né? Então, depois de ser conhecida, né, na Europa, o curso de formação, o primeiro curso de formação foi na Argentina, né? E aí os traços históricos da psicopedagogia no Brasil. O Brasil, por sua vez, ele acabou se espelhando no país vizinho, né, a Argentina, para o desenvolvimento da psicopedagogia, que chegou aqui no Brasil na década de 1970. Isso aconteceu, sobretudo, pela proximidade geográfica, né, e também pela facilidade de acesso à literatura. Vale destacar que os primeiros passos da psicopedagogia no Brasil ocorreram em um período no qual dificuldades de aprendizagem eram encaradas como disfunção cerebral mínima. Olha só. Então, às vezes, uma criança não tinha uma disfunção cerebral, mas ela era tratada dessa forma. Às vezes ela só tinha um problema de ambiente, né? Algum trauma, alguma coisa que aconteceu na vida dela, né? E criou esse bloqueio, mas elas eram todas consideradas tendo uma disfunção cerebral mínima. Um dos principais obstáculos, presente ainda hoje, é o modo como essa abordagem maqueia a existência de problemas que são sociopedagógicos, né? Às vezes a criança acaba tomando até um medicamento e ela não precisava, ela só precisava se sentir capaz novamente, né? Ser elogiada, ser bem cuidada, né? Às vezes um jovem carrega um trauma da infância e ele precisa só aprender, né? A, a transformar aquela dor, né? Aliviar, mas ainda temos esse problema até hoje. Acontece de a gente ter crianças sendo tratadas, jovens sendo tratadas com medicamento e ser desnecessário. E é um olhar psicopedagogo
faria diferença. Poderia fazer diferença, sim, né? Um trabalho com um psicopedagogo, né? Poderíamos ter uma resposta diferente, né? Em vez de levar esse indivíduo a tomar remédios, né? Então a gente já conheceu um pouquinho da história da psicopedagogia, descobrimos que ela existe já há muitos anos, né? E a gente precisa deixar a psicopedagogia crescer e entrar, mas com esse entendimento, e as pessoas vão ver a psicopedagogia com outro olhar, e eu gostaria que isso crescesse cada vez mais. Sintomas de dificuldade de aprendizagem. Falamos que o psicopedagogo pode encontrar dificuldades de aprendizagem, distúrbios de aprendizagem, né? Vamos ter um pouquinho dessa noção do sintomas de dificuldade de aprendizagem. A psicopedagogia, ela procura identificar, então, né, esses sintomas de dificuldade de aprendizagem. Compreender e alterar os sintomas de dificuldades na aprendizagem que se manifestam em crianças e adultos. Alguns deles são baixo nível de aprendizagem de linguagem, articulação, leitura e escrita. Mudanças nas sequências percebidas. Incapacidade de construir imagens claras e fonemas, sílabas e palavras. Gráficos e inaptidão. Fraco desempenho escolar. Às vezes pode ser em uma área só, às vezes pode ser em várias áreas, né, várias matérias. Dificuldade em adotar bons hábitos de estudo. Ela não consegue se concentrar, por exemplo, em estudar durante uma hora, né? E maior desorganização. Acontece muito, tem muitos adultos, né, com problema de desorganização. E essa pode ser uma dificuldade de aprendizagem. Porque quando o ser humano, quando o indivíduo não consegue se organizar, ele pode também ter problemas na aprendizagem, né? Na execução de trabalhos, na execução, né? Um adulto, por exemplo, no próprio trabalho. Se ele não tiver uma organização, se tiver essa dificuldade, ele pode não conseguir fluir no trabalho, né? Uma abordagem dinâmica, o foco da intervenção é principalmente lidar com conflitos que afetam o processo de aprendizagem e, mais especificadamente, se manifestam na educação. Considerando que a aprendizagem bem-sucedida é a combinação de sentimento, pensamento e ação, poderíamos dizer que o centro de controle de aprendizagem são nossas emoções. O comportamento, eu vou voltar aqui, né? Vou parar aqui nas emoções. Como eu disse, um problema de aprendizagem, ela pode estar ligada às emoções, né? Se aquela pessoa não está feliz, ou vou dar um exemplo assim, se é uma criança, por exemplo, perdeu a avó, né? A gente pode estar gerando aí uma dificuldade de aprendizagem, porque aquela tristeza, aquela falta que ela sente da avó é muito grande para ela. Isso vai ter que ser trabalhado, porque isso está criando um bloqueio. Um outro exemplo onde um psicopedagogo pode estar identificando uma dificuldade de aprendizagem é numa família onde acabou de nascer um bebê, né? Tem lá uma criança de 3, de 4, 5 anos, né? Que está na educação infantil, quase indo, né, para a primeira série, no primeiro ano, e de repente essa criança parou de produzir, de evoluir, né? E acabou de nascer o irmãozinho, pronto, identificamos. É uma novidade, é um ciúme, eu perdi o meu lugar, né?
agora eu tenho que dividir a minha mãe com o meu irmãozinho. Isso tudo pode gerar uma dificuldade de aprendizagem. Então a gente tem que ter um olhar atento para isso, procurar um psicopedagogo, né, para trabalhar isso. Se for necessário, o psicopedagogo vai identificar esse caminho. Se for necessário, vai mandar para um profissional, né, um psicólogo. E é muito importante trabalhar isso, identificar esse problema, essa dificuldade, para que ela não vire, não cresça, né? Que essa criança não carregue isso, que ele aprenda a lidar com esses sentimentos novos que ele está passando, né? É tudo novo para ele. Dividir a mãe é muito novo, né? Então, isso precisa ser trabalhado. Faz parte das emoções. O comportamento pode ser inteligente ou não, porque enquanto as emoções podem ser facilitadoras, elas também podem ser constrangedoras sobre como o indivíduo aprende. Nesse sentido, a existência psicopedagógica baseia-se na teoria cognitiva. Ela busca capacitar o indivíduo para entender suas emoções. É onde o psicopedagogo vai trabalhar, vai ajudar esse indivíduo a entender as suas emoções, entender como elas afetam o seu desempenho. A partir daí, modificar-se a fim de encontrar uma maneira mais produtiva de pensar e se relacionar com a vida, assim obter uma otimização dos resultados em relação ao crescimento pessoal. Então, a partir da hora que trabalhou esses sentimentos, né, essas emoções, a criança vai aprender, o adulto, o jovem, né, vai aprender a lidar com essas emoções, a reconhecê-las, né, dar nome a elas, né, que eu acho que é muito importante. Eu estou realmente bravo, né, estou realmente triste. Isso vai fazer toda a diferença em relação ao crescimento pessoal desse indivíduo, né? E quais são os objetivos, então, do serviço pedagógico? Existem 4 objetivos principais, que eu acho principais, no serviço psicopedagógico educacional. Um deles é a educação sobre o que é psicopedagogia educacional e como funciona. Orientação segundo, orientação aos pais sobre o comportamento da criança ou adolescente em relação à educação. 3. A terceira. Tratamento pedagógico baseado na teoria cognitivo-comportamental, identificando o status ativo, pensamentos e sentimentos e comportamentos relacionados à desatenção, baixa concentração e desempenho. A quarta, criar um ambiente agradável, onde possam discutir desafios e compartilhar experiências sobre dificuldades de aprendizagem e sobre formas de superá-las. É muito importante. O ambiente onde a gente vive é muito importante para a evolução, para a aprendizagem, o crescimento, né, do indivíduo. É importante ter em mente que as recaídas são uma parte normal e esperada de um tratamento. A chave é ver o que pode ser aprendido com ela, onde não deu certo, né? Da mesma forma, planejar como resolver as dificuldades atuais, primeiro usando o seu próprio aprendizado e em seguida, se necessário, usando uma ajuda profissional para revisar e fortalecer alguns pontos. O psicopedagogo tem como função identificar a estrutura do sujeito, suas transformações no tempo, influências do seu meio nessas transformações e seu relacionamento com o aprender. Este saber exige do psicopedagogo o conhecimento do processo de aprendizagem e todas as suas interrelações com outros fatores que podem influenciá-lo, das influências emocionais, sociais, pedagógicas e orgânicas, né, do corpo.
A psicopedagogia ela foi voltando lá, reforçando em 1970, né? Olha só, uma informação importantíssima. Foi feitos cursos de formação de especialistas em psicopedagogia na Clínica Médico-Pedagógica de Porto Alegre, né? Fui lá em Porto Alegre, então, no Brasil, a primeira formação, né, do psicopedagogo, né? E então, e fortalecer, né, esses pontos da aprendizagem, buscar compreender onde o ser humano está com dificuldade e não se esquecendo que não é só, né, a psicologia, não é só a pedagogia que faz parte da psicopedagogia. Essas são as maiores áreas que o psicopedagogo estuda. Mas o psicopedagogo também pode estar identificando é só um problema, né, fono, né, encaminhar esse indivíduo para a fonoaudióloga para fazer um tratamento que seja necessário para ele. Eu acredito que deu para a gente entender o que é psicopedagogia, até um pouco mais, falamos até um pouquinho da história da psicopedagogia. Eu espero que faça diferença essa informação, que a nossa comunidade possa estar entendendo agora um pouquinho o trabalho do psicopedagogo. E no próximo vídeo eu quero trazer para vocês uma grade curricular, né, do psicopedagogo, para vocês entenderem esse caminho desde a hora que a gente entra na faculdade até se formar, o quanto a gente estuda, o que é que a gente estuda, para ficar bem claro essas áreas do estudo da psicopedagogia, para poder estar auxiliando o ser humano. Eu quero pedir para você deixar o seu comentário no vídeo, dar o seu joinha, e também pode deixar alguma pergunta e que a gente vai tentar fazer um tira-dúvidas lá no final desses vídeos que eu estou trazendo para vocês, que eu estou fazendo. E muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo, né? E termino por aqui. Beijo!